Bom, vamos lá para a pedido aqui da Laura Melinda. Vou estar explicando o exercício 18 e também o exercício 17, que faz parte desse entendimento. Eu gravei um vídeo ali grande explicando inteiro, por isso já tem as respostas aqui, inclusive o diagrama pronto, e descobri que o microfone não estava gravando apenas o som do computador, e aí não adiantou muito. E aí eu só vi isso depois de gravar tudo. Então eu vou fazer aqui um resumo, ó. Vamos estar lendo, mas as respostas já estão aqui. E se você quiser, vai ter na descrição o tempo da explicação de cada... Deixa eu até conferir se está gravando mesmo isso aqui. Tá. Na descrição vai ter o tempo da explicação para cada questão. Então ela pediu aqui explicando a resposta da B. Eu vou estar explicando a resposta das anteriores, que serve para a gente estar tendo entendimento de tudo. Ok? Mas então, se você quiser ver só a resposta de determinada pergunta, aqui A, B, C, D da 17 ou A e B da 18, pode ir na descrição e mudar. Então, o exercício 17 ele começa assim: o armário de 60 kg é empurrado para a direita por uma força horizontal de módulo F igual a 100 newtons. Sabendo que ele continua parado e que a G, a aceleração da gravidade, é igual a 10 newtons por quilograma, então faça em seu caderno um esquema sem escala com todas as forças que atuam no armário. Então um ponto importante aqui é que ele diz que está parado, ele está aplicando uma força, ele está parado ainda. Então aqui o diagrama já está pronto. E aqui eu fiz aqui, ó, uma bolinha no centro do armário para a gente estar colocando as forças que atuam sobre ele. Então a primeira força aqui que está atuando sobre esse armário, que a gente pode falar, é a força da atração gravitacional, que é a força peso. Então a Terra está atraindo esse armário para o centro dela. E essa força está relacionada à massa, então essa força peso aqui, ó, apontando para o centro da Terra. Só que aí o armário ele está encostado, ele está sobre o chão, e ele não está entrando assim no chão, ó. Ele está aqui exatamente sobre o chão. E aí, ao encostar no chão com a força peso, deixa eu aqui, aí ao encostar no chão com a força peso, o armário ele exerce sobre o chão essa força peso, e aí o chão devolve para o armário a normal. A normal é aquela força perpendicular à superfície onde o objeto está apoiado, e aqui, como o peso também é perpendicular à superfície, a normal vai ter o mesmo módulo do peso aqui, ó, da força peso. Então a força peso está aqui apontada para baixo, ela tem o módulo da massa vezes a aceleração da gravidade, que é a questão da B. A direção é vertical e o sentido é para baixo. Já a normal tem o mesmo módulo, nesse caso, a mesma direção, o sentido oposto, para cima. Outra força que ele está fazendo é essa força de 100 newtons para a direita, representado aqui. E como ele está parado, é porque tem a força de atrito estático, que nesse caso aqui, como ele está parado, ela vai ter o mesmo módulo semelhante ao que acontece na vertical pro armário ficar parado sobre o chão, não afundar nele, acontece aqui para ele não se mover. Existe a força de 100 newtons está sendo efetuada para a direita, e o chão, o atrito com o chão e o armário respondem com uma força mesma direção, mesmo módulo, mas sentido oposto. Então esse aqui é o diagrama. Eu vou deixar aqui assim, a gente vai usar isso aqui depois. Esse é o diagrama da questão B, da questão A, perdão. E na questão B ele pede assim, ó, calcule da 17. Calcule os valores da força da atração gravitacional, da normal e da força de atrito que atuam no armário. Então, ó, ele quer o valor do peso, da força peso, o valor da normal e o valor da força de atrito. O valor do peso é o que está aqui, ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade.
Então o peso vai ser a massa que ele nos deu, 60 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10 newtons por quilograma. Isso dá que o peso é de 600 newtons. Ele está perguntando qual que é o valor da normal também. A normal vai ser igual a menos o peso, o vetor dela aqui. Por que menos o peso? Porque ela tem o mesmo módulo, é 600, mas é menos 600, porque está apontado aqui pro outro lado. Fazendo essa convenção, você podia falar que o peso era menos 600, para baixo era menos 600, e a normal daria 600, mas não importa. Aqui, do mesmo jeito que o cálculo funciona, a normal vai ser igual a menos o peso. Você pode falar que o módulo é o valor dele, o tamanho dele, digamos assim, sem levar em conta o sinal. O módulo da normal é igual ao peso, 600 para os dois. E aí a gente pode falar também que a força de atrito, como ele está parado, estático, vai ser igual a menos a força que está sendo exercida, com o mesmo princípio, ela tem um sentido oposto. Ou o módulo dela, o tamanho, é igual à força que está sendo aplicada. Então respondemos todas as perguntas da letra B. A letra C, ela está perguntando assim: indica o valor ou módulo da força de atrito estático máximo, sendo 0,6 o coeficiente de atrito estático entre o armário e o chão. E para isso a gente pega a equação aqui, ó, do atrito estático, que a força de atrito estático é igual a μ estático, o coeficiente de atrito estático, vezes a normal. E aí então ele está falando que esse coeficiente de atrito estático é 0,6 e a normal a gente achou aqui em cima é P. E aqui a gente vai usar o módulo dela. P não precisa usar. Você pode usar também para determinar o sinal aqui, ó, e ficar mais bonitinho, mas aqui eu não usei. Então a força de atrito estático vai ser μ vezes a normal. Aqui a gente tá colocando sem sinal para falar do tamanho dela, porque se você estiver fazendo uma força aqui, ó, para a esquerda, se essa força estivesse para a esquerda, estaria em sinal oposto, mas com o mesmo módulo, entendeu? Então é 0,6 vezes 600 newtons. 0,6 é a mesma coisa que 60% vezes 600 newton. Então aqui, ó, 60% é 50% mais 10%. 50% de 600 é 300 e 10% é 60. Então isso dá 360. Isso aqui eu vou estar explicando em sala de aula como encontra, mas você pode pensar como por que 0,6 é a mesma coisa que 60%. Numericamente isso vai dar o mesmo resultado pra gente. Então o resultado da força de atrito máximo que ele vai ter, então a força máxima que você vai poder fazer é essa aqui. Ele chega nessa força de atrito, que é a resposta da D. Determine até que valor de F o armário pode ser empurrado sem que se mova. Então você... Aqui, ó, preciso inclusive mudar aqui, trocar, botar um F. Um F aqui, onde está? F, só um F. Aí, essa é a força máxima que você pode fazer. Por quê? Porque se esse μ aqui, ó, se essa força de atrito estático é a máxima que ele vai responder, então é o máximo que esse vetor vai crescer, se for 360 newtons. Quando você aplicar 361 newtons, ele já vai andar pro lado direito aqui. Então a força máxima que você pode aplicar para ele não se mover é a mesma aqui que a gente encontrou no máximo, 360 newtons. Isso porque essas duas forças, como elas têm sentidos opostos, elas vão se anular. Se você soma essas forças, a força resultante ela se anula. E agora a letra A da 18. O enunciado diz assim, na 18. Considere que o armário do exercício anterior sofre agora a ação de uma força horizontal de módulo 420 newtons. Olha só, então, se é de 420 newtons, a gente já pode perceber que passou da força máxima, que era 360 newtons. E agora, como ele está em movimento, ele não vai ter mais o atrito estático, ele vai ter o atrito, a força de atrito cinético. Força de atrito cinético. E aí a força de atrito cinético, ele dá aqui, ó. Se 0,5 for o coeficiente de atrito cinético entre o armário e o chão, qual é o módulo da força de atrito cinético? E a força de atrito cinético e o coeficiente, ele sempre vai ser menor que o estático.
porque ele está relacionado com o contato entre o chão e o armário. E quando ele está parado, é mais fácil para as moléculas aqui, para os átomos dos dois objetos, aqui no caso o chão, das duas superfícies do chão e o armário, fazerem uma relação eletrostática e ficarem firmes, levando em conta também a rugosidade do material. E quando está em movimento é mais difícil de fazer esse contato, então essa resistência, essa força de atrito, ela vai diminuir, por isso aqui o coeficiente é menor. Ele está perguntando, ele vai diminuir para quanto? E é isso que a gente quer saber. Então a gente pega força de atrito cinético, é coeficiente de atrito cinético vezes a normal. E ele deu pra gente então que é 0,5, a gente continua pelo normal, 0,5 também pode ser escrito como 50%. Então vai ser 50% vezes a normal, que é 600 Newton. Não confunda esse N de Newton com esse N de normal, é um problema, eles são iguais, mas representam coisas diferentes. Então 50% de 600 dá 300 newtons. Isso significa que mesmo em movimento, a força de atrito que vai estar servindo de uma resistência vai ser de 300 newtons. Isso é o começo da resposta da letra B, que a Laura tanto pediu. O que significa então? Qual é o valor da força resultante entre a força aplicada e a de atrito cinético? Você precisa estar olhando então que a força resultante vai ser igual à força que ele está aplicando mais a força cinética. Ou você poderia escrever que a força resultante é igual a F1 mais F2 mais F3 até quantos F você quiser. Então a força resultante vai ser igual a 420 newtons, que é a força que ele está aplicando, ele deu aqui, ó, 420 newtons, menos a força do atrito cinético, menos porque ele tem o sentido oposto. Cadê? Ele tem um sentido oposto, ele está aplicando a força aqui, ó, para a direita, e a força de atrito cinético está para a esquerda. Então foi com sinal negativo. Então isso, a força resultante vai ser 120 newtons, 420 menos 300. Isso significa que essa força é que o armário está sentindo aqui para ser empurrado na horizontal. Ele está aplicando uma força de 420 newtons, mas que boa parte dela, 300 newtons, está sendo cancelada, está sendo anulada com essa força oposta. Sobrando, então, 120 newtons para empurrar esse armário, e ele ainda assim consegue movimento. Bom, espero que tenha ficado claro. Até as próximas dúvidas e até mais.